Olá! Mergulhar no mundo dos impostos, nossa, pode parecer um labirinto, né? Ainda mais os federais aqui no Brasil. Mas assim, entender como eles funcionam é fundamental. Hoje a gente vai tentar desbravar um pouco esse universo. Pegamos um monte de material, código tributário, manuais, leis, para tirar o essencial mesmo, sabe? Sobre os principais impostos da União. A ideia é deixar isso um pouco mais claro. Vamos nessa? Vamos sim. Para começar, acho que é super importante entender a base de tudo, né? A nossa Constituição Federal, ali entre os artigos 145 e 162, ela que desenha o tal do Sistema Tributário Nacional. Ela que diz quem pode criar qual tributo. União, estados, Distrito Federal, municípios. Cada um no seu quadrado, digamos assim. E tem o Código Tributário Nacional, o CTN, lá de 1966, que detalha muitas regras gerais. Entendi. É a Constituição que dá o mapa, então. Exato. E no artigo 145, ela já lista as espécies: impostos, taxas, contribuições de melhoria, aí a doutrina, o pessoal que estuda, e o STF adicionam também os empréstimos compulsórios do artigo 148 e as contribuições especiais do 149. Mas hoje, né, o nosso foco são os tributos federais, principalmente os impostos que a União pode criar. Eles estão listados lá no artigo 153 da Constituição. Certo, artigo 153. Vamos então para essa lista que é onde o bicho pega no dia a dia, né? Quais são os principais ali que a gente precisa sacar? Bom, o primeiro que aparece é o II, o Imposto de Importação. Ele incide quando um produto estrangeiro entra no Brasil. Ah, quando passa na alfândega. Mas tem um detalhe importante. Não é só a passagem física. O momento-chave é o registro da Declaração de Importação ADI. É quando se diz, olha, quero que esse bem entre na economia brasileira. E a função dele, olha que interessante, não é só arrecadar grana. Muitas vezes a principal função é outra. Como assim? Tipo para proteger a indústria daqui, colocar uma taxa alta num produto importado para dificultar a concorrência com o nacional. Exatamente isso. É o que a gente chama de extrafiscalidade. O imposto vira uma ferramenta para regular o comércio, para proteger um setor, para incentivar ou desincentivar alguma coisa. Ah, entendi. E por causa disso, por essa necessidade de agir rápido na economia, isso, o II e também o IE, que é o de exportação, o IPI e o IOF, eles têm uma flexibilidade. O governo pode mudar as alíquotas deles por decreto, sabe? E a mudança pode valer quase na hora, sem ter que esperar o ano seguinte ou os 90 dias. Eles escapam daquelas regras de anterioridade e noventena. Faz sentido para ter agilidade. E já que eu falei no IE, o Imposto de Exportação, a lógica é parecida, só que o contrário. Incide na saída de produto nacional ou nacionalizado para o exterior. Também tem esse pé forte na regulação, né? E também é exceção às regras de anterioridade. Beleza. I e E entendidos. Agora, um que todo mundo ouve falar. Imposto de renda, o IR. Esse aí mexe com muita gente, né? Pessoa física, empresa. Com certeza. É talvez o mais famoso. O IR incide sobre o que a Constituição chama de renda e proventos de qualquer natureza. Basicamente, é sobre o acréscimo no patrimônio da pessoa ou da empresa. Renda seria o fruto do capital, do trabalho ou dos dois juntos. Proventos são outros acréscimos. A grande ideia por trás do IR é que ele seja pessoal e progressivo. Progressivo. Quer dizer que quem ganha mais paga uma porcentagem maior. Exato. Segue o princípio da capacidade contributiva. A ideia é que a carga tributária seja distribuída de forma mais justa, na medida do possível, claro. A gente vê isso na tabela do imposto para a pessoa física, com faixas de alíquota que aumentam. E tem aquela coisa curiosa do IR, né? Ele é um imposto da União Federal, mas uma parte do que é descontado direto na folha de pagamento dos servidores dos estados e municípios acaba ficando com eles mesmos, né? Como funciona isso? Artigos 157 e 158 da Constituição. É uma das regras de repartição de receita, uma forma de o dinheiro arrecadado pela União ser distribuído entre os entes federativos. É bem importante para a federação. E sobre o IR,
Vale lembrar uma coisa antiga, mas que ainda gera dúvida, que está na súmula 584 do STF. É sobre quando uma lei que aumenta o IR começa a valer. Ela diz que a lei nova se aplica aos fatos ocorridos no ano em que ela foi publicada, mesmo que a declaração e o pagamento sejam só no ano seguinte, uma questão de direito intertemporal. Interessante essa questão da aplicação da lei no tempo. Bom, seguindo a lista do 153, chegamos no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O que exatamente é um produto industrializado para ter IPI? Boa pergunta. O IPI incide sobre produtos que passaram por alguma operação que mude a natureza dele, a finalidade, ou que sirva para aperfeiçoar para o consumo. O CTN e a lei do IPI detalham isso. São 5 tipos de operação: transformação, que é criar algo novo; beneficiamento, que é modificar ou melhorar; montagem, juntar peças; acondicionamento ou reacondicionamento, que é mudar a embalagem para apresentar melhor o produto; e renovação ou recondicionamento, que é dar uma vida nova a um produto usado. Nossa, é bem abrangente, então. Sim, e ele incide em momentos diferentes: na saída da fábrica, no desembaraço aduaneiro quando vem importado, e um ponto que deu muita discussão e o STF bateu o martelo no RE 946.648 é que incide também quando o importador revende esse produto aqui dentro do Brasil. E o IPI tem aquela característica famosa da não cumulatividade. Sempre ouço isso. Dá para explicar de um jeito simples, tipo, com um exemplo? Claro! Vamos lá. Imagina uma cadeia. Fábrica A faz uma peça e vende para a fábrica B. A fábrica A paga IPI sobre essa peça. Aí a fábrica B usa essa peça para montar um produto final e vender. A fábrica B também vai pagar IPI sobre o produto final dela. A não cumulatividade permite que a fábrica B pegue o IPI que a fábrica A já pagou sobre a peça e desconte do IPI que ela, fábrica B, tem que pagar. Funciona como um crédito, entende? Ah, então ela só paga sobre o valor que ela agregou, sobre o trabalho dela de montar o produto. Exatamente. A ideia é evitar o imposto sobre imposto, o tal efeito cascata, que deixaria o produto final muito mais caro. Cada um na cadeia paga só sobre o valor que adicionou. Entendi. Muito mais justo assim. Com certeza. E o IPI também é muito usado para extrafiscalidade, né? Cigarro, bebida alcoólica, geralmente tem IPI alto para desestimular o consumo. E lembra, ele também é exceção à anterioridade, pode ter alíquota mudada rápido pelo governo. E um ponto importante da não cumulatividade, as empresas podem creditar não só o IPI dos insumos que usam, mas também de bens que compram por ativo permanente, tipo máquinas, que se desgastam no processo de produzir. Isso ajuda a não onerar o investimento. Legal. Próximo da lista. IOF. O nome já entrega, né? Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Parece que pega um monte de coisa. Ainda mesmo. O IOF é, assim, uma ferramenta muito poderosa para o governo mexer na economia. Precisa frear o consumo? Aumenta o IOF no crédito. Precisa controlar a entrada ou saída de dólar? Mexe no IOF do câmbio. Quer regular o mercado de seguros ou de ações? Pode usar o IOF. Ele incide sobre muitas operações financeiras do dia a dia. E justamente por ser essa ferramenta de ajuste fino e rápido, ele também é exceção às regras de anterioridade. Pode mudar e valer logo. Entendi. É bem estratégico. E para fechar essa lista principal do 153, falta o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Qual a pegada dele? O ITR incide sobre ter a propriedade de um imóvel na zona rural. Mas, de novo, a principal função dele não é só arrecadar. É mais extrafiscal. Para quê, nesse caso? Para desestimular que grandes áreas de terra fiquem paradas e improdutivas. Os latifúndios, né? Por isso, as alíquotas do ITR são progressivas. Quanto maior a área e quanto menos ela for utilizada para atividade rural, maior vai ser o imposto a pagar. Ah, então é um jeito de incentivar o uso produtivo da terra. Exatamente. E tem um detalhe interessante na arrecadação. Metade do ITR arrecadado fica com o município onde o imóvel está. E se o município quiser, ele pode fazer um convênio com a União
para ele mesmo fiscalizar e cobrar o ITR. Nesse caso, ele fica com 100% da arrecadação. É um incentivo para a gestão municipal. Cobrimos essa lista principal do artigo 153. Mas a União, ela pode criar outros impostos além desses que já estão previstos ali. Tipo, inventar um imposto novo. Pode, mas é bem restrito. É o que a gente chama de competência residual da União. Está lá no artigo 154, inciso 1. A ideia é a seguinte: se surgiu uma situação econômica totalmente nova, um fato gerador que não se encaixa em nenhum imposto que já existe, nem federal, nem estadual, nem municipal, aí a União pode criar um imposto para essa situação específica. Só que as regras são duras. Precisa ser criado por lei complementar, que é mais difícil de aprovar no Congresso. Esse imposto novo não pode ser cumulativo, tem que ter aquele esquema de crédito, tipo IPI. E o principal, não pode ter o mesmo fato gerador, nem a mesma base de cálculo de impostos que já estão na Constituição. Entendi. É para situações bem novas e específicas mesmo. Isso. E além dessa competência residual, para o novo, tem uma carta na manga para situações extremas. O Imposto Extraordinário de Guerra, o IEG. Está no inciso 2 do mesmo artigo 154. Guerra. Isso existe mesmo? Existe, está previsto. Só pode ser criado pela União se o Brasil entrar numa guerra externa ou na iminência de uma. Diferente do residual, pode ser criado por lei ordinária, mais simples, e aqui olha o poder. O IEG pode usar como base de cálculo qualquer coisa que já é tributada por outros impostos de qualquer esfera ou até criar uma base nova. É uma exceção total à proibição de bitributação. Nossa, que drástico. É para uma situação limite, né? Por isso ele é temporário, só dura enquanto a situação de guerra existir. E não precisa respeitar nenhuma regra de anterioridade. É para arrecadar rápido para financiar a guerra. Impressionante como o sistema se prepara até para esses cenários. Bom, saímos dos impostos do 153 e dessas exceções. Vamos falar agora das contribuições federais. Elas também pesam muito na arrecadação total, né? Qual a diferença principal entre imposto e contribuição? A diferença-chave está no destino do dinheiro. Quando o governo arrecada um imposto, tipo o IR ou o IPI, essa grana vai para o Caixa Geral do Tesouro e o governo usa conforme o orçamento definir para saúde, educação, segurança, etc. Já as contribuições, que estão lá no artigo 149 da Constituição, têm arrecadação vinculada. O dinheiro que entra com uma contribuição só pode ser usado para financiar aquela finalidade específica para a qual ela foi criada. Não pode usar para outra coisa. Ah, então o dinheiro é carimbado. Exatamente, carimbado. E as principais categorias de contribuições federais são 3. As contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico, as CIDs, e as de interesse de categorias profissionais ou econômicas. As que mais arrecadam disparados são as sociais. Elas bancam a Seguridade Social, que é aquele tripé: previdência, aposentadorias, pensões, saúde, SUS e assistência social. O artigo 195 da Constituição detalha quem paga: as empresas, sobre folha de salários, faturamento ou receita, lucro, os trabalhadores, a receita de loterias e também o importador de bens ou serviços. E é nesse bolo das sociais que entram as famosas PIS, PASEP e COFINS, que as empresas tanto falam. Exatamente aí. O PIS, que é o Programa de Integração Social, e a COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. São duas contribuições sociais importantíssimas. A regra geral é que elas incidem sobre o faturamento ou a receita bruta das empresas, e elas também têm que seguir a regra da não cumulatividade ou pelo menos um regime parecido, permitindo que as empresas tomem créditos para não gerar aquele efeito cascata que a gente falou no IPI. Certo. E teve aquela discussão enorme sobre o ICMS na base do PIS/COFINS, né? Nossa, essa foi uma novela. O STF decidiu, no tema 69, que o ICMS destacado na nota fiscal não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ICMS não é receita da empresa, é um imposto que ela repassa para o Estado. Isso deu uma reviravolta no cálculo e gerou bilhões em créditos para as empresas.
E mais recentemente tem discussões no STJ sobre outros tributos na base, como a CPRB, que é uma contribuição previdenciária substitutiva para alguns setores. Enfim, a base de cálculo do PIS/COFINS é um tema quente. Com certeza. Além das sociais, você mencionou as CIDs. Que contribuições são essas? As CIDs são contribuições de intervenção no domínio econômico. O nome já diz. São usadas para a União intervir, regular algum setor da economia ou financiar alguma atividade específica naquele setor. O exemplo mais conhecido é a CID Combustíveis. Ela incide na importação e na venda de gasolina, diesel, querosene de aviação, gás. O dinheiro arrecadado deveria ir para a infraestrutura de transporte, meio ambiente relacionado ao setor, subsídios. Ah, aquela que às vezes o governo zera ou reduz para tentar baixar o preço da gasolina. Essa mesma. As alíquotas dela também podem ser alteradas por decreto do Executivo, escapando da anterioridade anual, mas tem que respeitar os 90 dias da noventena. Outro exemplo é a CID Remessas, que incide sobre valores pagos ao exterior por transferência de tecnologia, royalties, serviços técnicos. E um detalhe da CID Combustíveis. Uma parte da arrecadação, 29%, é repartida com os estados e o Distrito Federal, para eles aplicarem em infraestrutura de transporte também. Entendi. E a última categoria de contribuição? São as contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Basicamente é a grana que financia os conselhos que fiscalizam as profissões. A OAB dos advogados, o CREA dos engenheiros, o CRM dos médicos e assim por diante. Aquela anuidade que os profissionais pagam para poderem exercer a profissão. Ah, a anuidade do conselho é um tributo. Sim, o STF já pacificou que tem natureza tributária, é uma contribuição dessa categoria. Certo. Cobrimos impostos, contribuições. Falta um tipo que você falou lá no começo. O empréstimo compulsório. Esse nome é curioso, né? Empréstimo obrigatório. É exatamente isso. Parece contraditório, mas é a natureza dele. Ele é um tributo, porque é obrigatório, mas é restituível, tem que ser devolvido depois, por isso o nome empréstimo. Só a União pode criar e sempre por lei complementar, que é mais difícil de aprovar. E só pode em duas situações bem específicas. Quais são? E o dinheiro tem que ser para cobrir despesas extraordinárias, muito urgentes, causadas por calamidade pública ou guerra externa. Como a situação é de emergência total, nesse caso não precisa respeitar nenhuma regra de anterioridade, pode ser cobrado na hora. Segunda situação, para financiar um investimento público que seja muito relevante para o país e que precise ser feito com urgência. Aqui, como a urgência é um pouco menor, tem que respeitar a anterioridade anual, ou seja, só pode ser cobrado no ano seguinte ao da criação. E o dinheiro tem que ser devolvido mesmo? Tem que ser. A lei que criar um empréstimo compulsório tem que definir como e quando ele vai ser restituído ao contribuinte. E o dinheiro arrecadado só pode, obrigatoriamente, ser usado para cobrir aquela despesa específica que justificou a criação dele, não pode desviar para outra coisa. Ufa. É realmente um sistema com muitas peças, muitas regras. Para quem é pequeno, microempresa, empresa de pequeno porte, que às vezes não tem uma estrutura gigante para lidar com essa burocracia toda, existe alguma forma de simplificar isso? Felizmente, sim. Para esses casos, existe o Simples Nacional. Ele foi criado por uma lei complementar a 123 de 2006. É um regime tributário opcional e simplificado. Como ele simplifica? Ele junta vários tributos federais, estaduais e municipais numa única guia de pagamento mensal. O DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Entra aí IRPJ, IPI, CSLL, que é uma contribuição sobre o lucro, PIS/PASEP, COFINS, o ICMS, que é estadual, o ISS, que é municipal, e até a contribuição patronal para o INSS, para a maioria das empresas. Nossa, isso deve ajudar muito na organização. Ajuda demais. Reduz muito a burocracia. Claro que tem regras para poder entrar no Simples. A principal é o limite de faturamento anual. Hoje, para ser empresa de pequeno porte, EPP, o limite é 4,8 milhões por ano. Para microempresa, ME, é bem menos.
Além do faturamento, tem algumas atividades que não podem ser do simples, como bancos, financeiras, empresas de energia, e a empresa não pode ter sócio morando fora, nem ter débitos com o governo sem estar negociado parcelado. E todos os tributos entram nessa guia única? Ou tem algum que fica de fora? Boa pergunta. Alguns ficam de fora e precisam ser pagos separadamente caso a empresa realize a operação que gera aquele tributo. Por exemplo, IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportação e também os impostos que a empresa paga não como contribuinte direto, mas como substituto tributário, sabe? Quando ela retém o imposto de outro. Esses ficam fora do simples. Que bom que existe essa opção para facilitar um pouco. Olha, depois de passar por tantos detalhes, tantas siglas, regras, exceções, só para a gente amarrar tudo, quais são aqueles princípios básicos, aquelas travas de segurança que guiam todo esse sistema e protegem quem paga imposto? É fundamental ter esses princípios em mente. Eles são como os pilares que limitam o poder do Estado de tirar dinheiro do nosso bolso. O mais básico de todos é a legalidade. Tributo só pode ser criado ou aumentado se tiver uma lei dizendo isso. Não pode ser por decreto, por portaria, tem que ser lei. Certo, nada de surpresas do governo. Exato. Depois vem a anterioridade, que na verdade são duas. A anual, que diz que a lei que cria ou aumenta imposto só pode valer no ano seguinte ao da publicação, e a nonagesimal, ou noventena, que diz que tem que esperar pelo menos 90 dias depois da publicação da lei para ela começar a valer. Geralmente as duas valem juntas. E a gente viu as exceções, né? I, IE, IPI, IOF. Isso, aqueles impostos mais regulatórios ou de situações de urgência, como o IEG e o empréstimo compulsário para guerra ou calamidade, e a CID combustíveis só para a regra anual. Mas a regra geral é esperar o ano seguinte e 90 dias. Outro princípio importantíssimo: irretroatividade. A lei tributária não pode voltar no tempo para cobrar imposto sobre algo que aconteceu antes de ela existir. Segurança jurídica, né? Fundamental. Tem também a capacidade contributiva. Sempre que possível, os impostos, principalmente, devem ser graduados de acordo com a capacidade econômica de cada um. O IR progressivo é o maior exemplo. Quem pode mais, paga mais, proporcionalmente. E, por fim, a vedação ao confisco. O tributo não pode ser tão pesado, tão exagerado, a ponto de tirar uma parte excessiva do patrimônio ou da renda da pessoa ou da empresa. Tem que ter um limite razoável. E não podemos esquecer o papel da lei complementar. A Constituição exige lei complementar para definir regras gerais sobre tributos, tipo o que é fato gerador, base de cálculo, quem é contribuinte, como funciona o crédito tributário, decadência, prescrição, e também para criar tratamentos diferenciados, como foi o caso do Simples Nacional para as pequenas empresas. Que jornada, hein? Passamos pelos impostos federais, mais conhecidos II, IE, IR, IPI, IOF, ITR. Vimos as possibilidades mais, digamos, extremas, como o imposto residual e o de guerra. Entendemos as contribuições sociais como o PIS, COFINS, a CIDs, o empréstimo compulsório e até o Simples Nacional. É complexo. Sim, demais. Mas acho que essa análise ajudou a organizar as peças, né? Uma coisa que ficou muito clara para mim é como muitos desses tributos têm uma função dupla. Uma é arrecadar dinheiro para o governo funcionar, a função fiscal. Mas a outra, que apareceu várias vezes, é tentar influenciar a economia, os comportamentos. A função extrafiscal. Em tantos exemplos aqui, isso nos leva a uma reflexão final, talvez. Como será que esse equilíbrio, ou às vezes desequilíbrio, entre o objetivo de buscar receita para o Estado e o de usar o tributo como ferramenta para moldar a economia e a sociedade, como isso impacta na prática o desenvolvimento econômico e social do Brasil? Onde essa balança está pesando mais hoje? Fica aí a provocação para a gente pensar além da técnica, né? Excelente ponto para a gente continuar pensando. Uma reflexão muito pertinente. Bom, muito obrigado por nos acompanhar nesta análise profunda do nosso sistema tributário federal.